Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o sol da justiça, que é Jesus, possa inundar seus corações e cada um tenha um feliz dia. Vamos estudar a lição e hoje, terça-feira, 5 de março, a lição 10, ela tem como título Lembrando a História e o Arrependimento. A lição de hoje está baseada no Salmo 106, onde aqui nós vemos eventos históricos, do povo de Israel, e o que isto destaca para nossas vidas hoje e o que isto representou para o povo de Israel na época, porque o salmista ele faz realmente esse capítulo 106 uma forma assim de cântico, E uma forma assim bastante histórica, onde ele relata momentos críticos, do povo de Israel, desde a saída do Egito ali no Êxodo, até as primeiras gerações que habitaram na terra prometida de Canaã. E também ele fala do doloroso exílio desse povo de Israel lá na Babilônia. E aqui o salmista ele é bem sincero e claro, onde ele menciona os pecados graves dos israelitas, a sua idolatria, infidelidade, as manias que eles adquiriram ali, com povos pagãos. E do outro lado ele salienta mais ainda a fidelidade de Deus, inabalável, mesmo diante de um povo infiel, rebelde, que não respeitava os estatutos e mandamentos de Deus. O interessante é que o salmista, nesse Salmo 106, do versículos 4 até 45, ele introduz assim um contraste interessante e pede para Deus se lembrar, das pessoas que se esqueceram dele, Deus, que esse povo, recusou a ouvir as palavras de Deus e que Deus lembrasse deles, Por um outro lado, a boa notícia aqui desse Salmo 106 é que Deus possui um amor assim inabalável, um amor altruísta. E isso sempre prevaleceu sobre o povo de Israel, sobre os pecados do povo, que está lá no Salmo 106, versículo 8 a 10, e fala também no versículo 30, 43 e 46. E o papel e o significado da intercessão de Cristo, para aquele povo, era sempre que Deus pregava que um dia Jesus viria realmente pagar os pecados deles, porque já lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, Deus fez essa promessa, de que viria um Salvador. E esse Salvador sairia justamente desse povo de Israel, Por isso que o papel fundamental de Moisés e de Finéias em afastar assim a ira divina aponta para o significado da intercessão de Cristo, em favor dos crentes, de toda a humanidade. E somente a experiência pessoal, com a graça de Deus, é que pode transformar uma história passada numa história de um povo realmente rebelde, que Deus realmente só prevaleceu assim através do seu amor, da sua misericórdia, do seu perdão, porque ele realmente é um Deus realmente que queria salvar essa humanidade.
e que ele sabia, né, que a promessa que ele fez para Adão e Eva, ela teria que se prevalecer, porque deste povo seria Cristo. E o que nós vemos assim nessa lição, né, é que a mídia em nosso país sempre diz, né, que o brasileiro ele tem memória curta, né, que as pessoas esquecem facilmente as coisas, depressa, né? Mas na realidade o ser humano ele tem uma memória curta, né? A começar pelo próprio povo de Israel, que se esqueceram rápido, né, das bênçãos recebidas de Deus, que o libertou da escravidão, do egípcio, né? Pelo poder de Deus, né? Foi retirado de lá todo esse povo de Israel. Eles passaram a seco ali pelo Mar Vermelho, numa manifestação sobrenatural grandiosa. Também a água saiu da rocha, né, para matar a sede daquele povo. O maná caiu do céu para os alimentar. E tinha uma coluna de nuvem assim, que Deus mantinha, né, protegendo o povo de Israel do sol ardente, à noite também. E sempre com memória curta, né, esse povo de Israel esquecia das bênçãos do Senhor. E Davi sempre nos seus salmos ele mencionava isto. E o salmista aqui nesse Salmo 106, ele menciona, a hora que ele diz, ó, cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios, né? Está lá no Salmo 106, versículo 13. Aqui falando do povo de Israel que cedo eles se esqueceram tudo que Deus havia feito para ele, né? E não aguardaram os desígnios que Deus tinha para eles, né? E o salmista aqui faz uma oração assim maravilhosa, né? Nesse salmo, onde ele faz uma confissão e arrependimento, na qual ele reconhece os pecados hediondos do seu povo que o levaram para o exílio e apela a Deus por uma misericórdia e perdão. E ele começa louvando o Senhor por sua bondade e misericórdia, mas rapidamente assim ele se volta para a confissão dos pecados, né? Ele reconhece que o seu povo não guardou a lei e os seus estatutos de Deus, e sim se rebelou contra ele e se voltaram para a idolatria, né? Copiando, né, a conduta, né, de povos pagãos vizinhos. É bem provável que esse Salmo 106 ele tenha sido escrito assim quando o povo de Israel estava na Babilônia, ou então logo após, quando eles voltaram para suas casas após a libertação. E o salmista, inspirado, né, pelo poder do Espírito Santo, narrou todos esses incidentes históricos, né, e as lições que o povo deveria ter aprendido com esses erros. Esse salmo relata a rebelião como fruto, né, do povo de Israel, onde ele menciona que os filhos de Israel foram rebeldes, né? Falando no Salmo 106, versículo 7, e assim, Deus mesmo com a rebeldia do povo, Deus o perdoou, né? Essas pessoas más, né? E fez por amor, porque senão Deus teria exterminado, né? Se não fosse a intervenção e o clamor de Moisés, impedindo que a cólera divina nos destruísse, né? Está lá no Salmo 106, versículo 23. E de tanta barbaridade desse povo de Israel, bem que Deus poderia ter realmente feito isso, né? Mas pelas intercessões e orações de patriarcas, né, ele não o fez. E vejam, né, trocaram a glória de Deus por simplesmente um bezerro de ouro, que fala lá no Salmo 106, versículo 20. E esqueceram-se de Deus, o seu Salvador, que fala lá no Salmo 106, versículo 21.
Mas o mais incrível, né, nesse Salmo 106 é como os outros, e assim como outras pessoas, nós assim enxergarmos a bondade e misericórdia de Deus em tudo isto, mantendo sua fidelidade. E isso expressa a esperança de que o Senhor novamente mostra o seu favor àquele povo arrependido e que dentro em breve ele reúna todas as nações. E o que nós observamos é que o apelo pela libertação não é um pensamento ilusório, mas uma oração fervorosa, com fé baseada na plena certeza das libertações que elas ocorreriam no passado, que falaram no Salmo 106, versículo de 1 a 3. E no caráter infalível, né, da fidelidade divina de Deus, na aliança que ele havia feito com o povo, e que também ele fez uma aliança com Adão e Eva. E o povo de Israel, ao se apostatarem e ficarem longe, né, dos caminhos do Senhor, ao eles adorarem ídolos, né, e até oferecer os próprios filhos, né, como sacrifício aos demônios, que falaram em Salmo 106, versículo 37, e se prostituíram, e ao se misturarem, né, com povos pagãos, vejam, né, que absurdo, né, tudo isso, né? Você olhando aqui pensa que é mentira, né? Veja, olha, eles ofereciam os próprios filhos para os demônios, e eram pessoas que eram povo de Deus, povo de Israel, né? E adoraram ídolos. Veja se Deus não tinha direito de exterminar isso, né? E para nós hoje é um alerta, né, para que nós possamos ser mais fiéis ao Senhor, para nos prepararmos para a grande volta de Jesus, para nós estarmos atentos, né, e não cair em enganos do inimigo, né, com falsas doutrinas, né, cuidar do nosso círculo de amizades, né, porque o povo de Israel caiu muito pelas amizades que eles fizeram com povos vizinhos e acabaram trazendo para dentro do povo de Israel o mal. E o amor ao próximo deve ser difundido a todos os nossos semelhantes. É claro que nós devemos fazer isto, mas o limite que divide a verdadeira amizade da enganosa é o que Deus estabeleceu, onde nós não devemos sair dos estatutos e mandamentos que Ele determinou, e nós cuidarmos das amizades que nós temos. A lembrança dos fracassos históricos, né, de Israel, que fala no Salmo 106, ela é uma exortação a nós, é parte integrante da confissão dos pecados e do reconhecimento de que os israelitas, né, no período antes da vinda de Jesus, né, e que mostra aqui nesse salmo, ela não eram melhores do que os seus antepassados, os primeiros, né? E até confessaram que eles foram ainda piores que os seus antepassados. Ou seja, eles estavam bem conscientes das iniquidades que eles cometiam, né? Piores que aquele povo de Israel anterior, antepassado. E que tudo isso tem uma consequências, né? E de como Deus exerceu a grande paciência com tudo isto. E graças a Ele foram salvos, mesmo que tivessem deliberadamente andado de maneira perversa. Mas por amor, Deus realmente deu mais uma oportunidade. Se eles chegaram a esta conclusão, pense na situação, pois nós temos a revelação do caráter divino, né? E da sua graça salvadora, que ele é revelado em Jesus, onde Deus deu seu Filho amado para morrer por todos nós, na cruz do Calvário, para que todos nós tivéssemos salvação. E é por isso, meu amigo e minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor,
você possa ter sabedoria, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. Você começa a manusear melhor as escrituras, começa a ter entendimento, né? Você passa a ter uma posição de sabedoria que vem dos céus, né? Que isso faz com que você tenha esse entendimento. E que nós possamos assim também lembrar, né, da atuação desse povo de Israel do passado, que nós não venhamos a cometer os mesmos erros, né? Isto chama-se sabedoria. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, não haverá mais dores, não haverá mais aflições, não haverá perseguições. E você estará nas mansões celestiais, onde você participará de uma grande festa da bodas do Cordeiro, da bodas de Jesus, né? E lá você poderá ver seus entes queridos. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga. Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.